e a classe também dos casais irão ficar aqui no templo hoje, ok? E será dirigida daí para o reverendo Levi. A classe dos jovens, né, eles irão se retirar, terão a classe deles, assim como do professor presbítero Jefferson também, aqueles que são da classe deles. Então, por favor, vamos nos dividir agora em classe. Aqueles que, então, são da classe do Dr. Rogério, da Maria Helena e dos casais, por favor, fica. E do Levi, né? E do presbítero Jefferson e os jovens, né? Então, se dirijam, por favor, às suas classes, ok? Boa aula para todo mundo, Deus abençoe, boa semana. Obrigado. Não precisa, não. Deixa eu transmitir, né? Vamos gravar. Muito bem, irmãos e irmãs, é uma alegria poder ter esse tempo maior com vocês, não em forma de sermão, mas em forma de estudo bíblico, nessa manhã. Quero saudar o meu amigo Mário, que bom tê-lo conosco, Mário. Que alegria, muito obrigado pela sua presença. Mário nos acompanhou lá na igreja Presbiteriana do Boa Vista. Ele já está na reserva, né, Marcos? Mário? Já entrou na reserva. Bênção demais tê-los conosco. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, que alegria nessa manhã, podermos uma vez mais voltarmos os nossos pensamentos, os nossos corações em torno da Tua Palavra. Queremos invocar a bênção do Senhor sobre todos nessa manhã, para que o Senhor nos instrua, Deus, para que o Senhor fale conosco uma vez mais pela Tua Palavra. Assim oramos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Atos. Nós estamos estudando o livro de Atos, estamos no capítulo 3. Hoje eu vou falar a partir do versículo 19 até o versículo 26. À noite o reverendo Renato vai falar do texto anterior. Eu vou dar um salto, pular um trecho da palavra, e o pastor Renato retoma hoje à noite a parte inicial. Domingo passado, o reverendo Kassab falou sobre Atos 3, de 1 a 11, sobre a cura do coxo, do paralítico, em frente à Porta Formosa. E agora eu quero falar sobre um tema bastante importante, necessário para a vida cristã, que é o arrependimento. Mas eu gostaria de ler não apenas do versículo 19, eu queria ler toda a perícope, todo o texto, a partir do versículo 11. Se você me permite, Anderson, voltar lá no versículo 11, eu vou ler todo o texto, para a gente entender aqui o contexto desse texto, certo? Então, Atos 3, de 11 a 26. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo... Vamos fazer o seguinte, eu leio os versículos ímpares e vocês leem os versículos pares, tá bom? Apegando-se a ele Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes
perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém. Então nós temos aqui o segundo sermão do apóstolo Pedro, e que ele, muito parecido com o que aconteceu em Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele estava no templo, a multidão cercou juntamente com aquele que estava coxo, que agora está caminhando, e perplexos olhavam e fitando a eles e ao que fora curado por obra da fé, não é? E ele então aproveitou essa oportunidade que todos estavam reunidos em torno de si e pregou o segundo sermão. E esse sermão ele pregou falando novamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tirando os olhos de si, tirando os olhos do cego, ele os apresentou a Jesus. E ao apresentar Jesus, ele foi muito duro, não é? Ele foi muito incisivo, dizendo que aquela geração matou o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou. E aí ele faz uma advertência: arrependei-vos e convertei-vos a Deus. E nessa manhã eu quero falar sobre isto. Eu quero falar sobre esta palavra importantíssima na vida da igreja. Eu quero falar sobre essa palavra fundamental na vida cristã. Porque uma igreja que tem as marcas do poder do Espírito Santo é uma igreja que vive vida de arrependimento. O Espírito Santo é o poder de Deus que nos leva ao quebrantamento, que nos leva ao confronto com o nosso próprio mal e que nos leva a tomarmos atitudes graúdas, atitudes consistentes, atitudes de gente grande diante do nosso mal.
O arrependimento é fruto de um confronto da ação do Espírito Santo com o nosso mal. E então, o desdobramento disso é mudança de vida. Eu gostaria, portanto, nessa manhã, de falar sobre isso. A palavra arrependimento, aqui no texto, é metanoia. Metanoia deriva a palavra metamorfose. Metamorfose, vocês sabem o que significa? Transformação. Metanoia, literalmente, é mudança de mente. Literalmente, mudança de mente. E a outra palavra seguida a essa, que ele usa duas palavras, ele fala, vos arrependei-vos e convertei-vos. A outra palavra, epístrofo, na língua grega, significa voltar-se para. Voltar-se para. Então, essas duas palavras juntas são muito importantes, porque o apóstolo Pedro está falando, em primeiro lugar, vocês precisam rever os seus conceitos. Vocês precisam rever os seus valores. Vocês precisam rever o modo de vida que vocês estão conduzindo. Vocês acabaram de matar o autor da vida. Vocês o rejeitaram, vocês os entregaram, já disse isso duas vezes, né? Vocês o entregaram nas mãos dos romanos, pelas mãos dos romanos vocês o crucificaram, vocês o mataram, vocês estão em dissintonia com o que Deus está fazendo, vocês não estão compreendendo o mover de Deus sobre a história do povo de Deus, vocês então precisam mudar a mente. Vocês precisam rever os seus valores, os seus pensamentos, os seus conceitos, a sua relação com Deus. Vocês precisam rever isso. É isso que ele está dizendo. Arrependei-vos. Mudança de mente. E mais, e voltarem-se para Deus. Ele está falando para o povo de Deus, está certo? Ele está falando para os judeus. Vocês precisam voltarem-se para Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã, é tão importante nós conversarmos sobre isso, porque se há alguma coisa que nós sabemos fazer bem, nós que somos humanos, nós somos ser mauzinhos, não sabemos? Fala sério. Hã? Nós sabemos ser maus, ou não? Nós temos assim uma capacidade incrível, absurda, de destilar o nosso mal. De revelar o nosso mal. Há uma prodigiosidade dentro de nós que exala, às vezes pelos poros, que é a capacidade de destilar veneno. Os nossos pensamentos, às vezes, nos tomam. O nosso coração, às vezes, é um ninho cheio de cobra. Sabe aquela coisa que é irrespirável? Que é um ninho que não tem oxigênio. É uma coisa assim, horrível. A mente, às vezes, está tão depravada, deturpada, tão contaminada, que o que sai disso é puro mal. Nós sabemos isso. Os nossos filhos fazem isso conosco, não é verdade? Nós lidamos com isso dentro de casa. A intimidade familiar, ela nos dá essa possibilidade de sermos o que somos, não é? Em casa, eu não quis ser, né? Não fui eu que escolhi ser filho dele, ele que me aguente, né? Ela que me tolere, ela me ama. Ou seja, o filho, né? Fica o tempo todo testando o nosso amor, a nossa paciência. Por quê? Porque ele é o que ele é. Ele é o que ele é. E a gente vai então ajudando nossos filhos a conter o mal. Não é assim? Nós vamos, através de um processo que nós chamamos de formação, de educação, a dizer as palavras certas e não as palavras erradas. Nós vamos tentando corrigir os malfeitos, conter aquela vazão maligna que está dentro do nosso filho. Assim, às vezes,
Chamamos, conversamos, explicamos, orientamos e basta. Outras vezes não é suficiente, não é verdade? Outras vezes é preciso botá-lo de castigo, não é? Pense um pouquinho sobre o que você está fazendo aí. Fica aí sozinho pensando sobre o que você fez, o que você falou, não é? Assim? Outras vezes usamos a vara, não é assim? A cinta? Ou você não faz isso? É pecado? Hã? Qual é o nosso intento? Nosso intento é corrigir. Porque se nós não corrigirmos os nossos filhos, o mundo vai exigir deles. A vida vai cobrar deles. Não é verdade? Não é assim que nós pensamos? Por isso que a Bíblia é fantástica. Se você pega as leis de Israel, as leis que Deus deu a Moisés, todas elas são para dar proteção ao povo de Deus. Todas elas, todas elas. Todas as leis, todo o código moral que Deus estabeleceu é para que houvesse proteção, cuidado, para que o povo de fato temesse a Deus, o Senhor da vida, e andasse vida decente, vida boa, desfrutasse de vida digna, de vida bacana. Deus, na sua grandiosidade de sabedoria, de poder e amor para com o seu povo, estabeleceu princípios e valores que estão em todo o código ético, moral da lei do Antigo Testamento para balizar, para estruturar, para formar, para ajustar, para integrar. A lei de Deus era para ser colocada na mente e no coração, era para impregnar a alma do povo, para que soubesse exatamente o que se requer do Deus, o que Deus requer do Deus que é santo para com a nossa conduta, para com a nossa vida. Isto está de Gênesis, Apocalipse e explica-se diversas vezes na Bíblia, especialmente no livro de Deuteronômio, Juízes lá, aliás, Números, não é? Levíticos, está lá a lei. E Jesus veio cumprir toda a lei, cumpriu toda a lei. E ele, como um filho obediente, como o primeiro Adão foi desobediente, o segundo Adão foi obediente e cumpriu cabalmente a vontade santa e perfeita de Deus. Ele assumiu a missão de ser o nosso Redentor, de ser o nosso Salvador, substituindo-nos na cruz, morrendo morte de cruz pelos nossos pecados. Essa é a mensagem de Deus, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de salvação. Naquilo que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão foi obediente à morte e morte de cruz. E na cruz, ele cumpriu todos os aspectos legais contra nós, como diz o apóstolo Paulo. E ele destituiu todas as dívidas. Ele pagou toda a dívida que havia contra nós e expôs publicamente ao desprezo as investidas do diabo contra nós. E qual é a mensagem da igreja? Esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. Esta é a mensagem agora do apóstolo Pedro. Ele está dizendo, olha, vocês estão em dissintonia com o que Deus está fazendo. Vocês estão obedecendo à lei, vocês estão fazendo algumas coisas muito interessantes, mas o coração de vocês não está nas coisas que vocês estão fazendo. A boca fala alguma coisa, mas o coração está distante de Deus. Vocês estão em processos religiosos, vocês estão fazendo processos religiosos mecanicamente, automaticamente. E estas coisas que são automáticas não têm valor, não têm efeito, não têm validade diante de Deus, porque o que Deus quer é um movimento da intimidade, do íntimo, do interior. Aquilo que vem de dentro, é isso que Deus está ocupado. Deus não está ocupado com o que sai, mas é com o que está lá. Então, meus irmãos, por isso que nessa manhã é importante falarmos sobre isso, porque se nós sabemos ser maus, nós vivemos numa cultura que jaz do maligno. Não é verdade? A nossa cultura humana produz isto. Nós temos esse prejuízo dentro de nós. Há um livro do Brennan Manning, muito interessante, que ele diz assim, o mal que habita em mim. Vocês conhecem esse livrinho?
Ele vai falar justamente sobre isso. O mal que habita em mim. E ele confronta com o Evangelho. Se o mal habita em mim, o mal habita também na cultura. Nós lidamos o tempo todo com a vileza, a maleza, a maldade, a perversidade que está por aí. Os nossos relacionamentos estão impregnados de pecado. Os relacionamentos humanos estão completamente encharcados, comprometidos com o mal. E isto é degradante. Isto é aviltante. Isso é terrível, porque isso nos coisifica. Isso nos rouba aquilo que deve ser de vital importância na vida, que é a própria vida. Por exemplo, você já deve ter experimentado entrar num relacionamento a pessoa entra na tua história para apropriar-se de você. Não propriamente para fazer-lhe bem, mas para tornar a vida dela, a partir da sua, melhor. É um relacionamento de apropriação. Sabe aquela pessoa que a vida da Angelina é tão bacana, né? Deixa eu tornar a vida da Angelina um pouquinho ruim. Não é? Deixa eu extrair um pouco da Angelina algo que possa ser bom para mim. Então, começa a trazer prejuízos para a Angelina, e ela vai dizendo não, e ela não vai dizendo não, e ela vai aceitando. Daqui a pouco a pessoa drenou toda a energia da vida da Angelina, e a Angelina fica o pó. E aí a pessoa simplesmente descarta, porque ela não tem mais nada para me oferecer. Isso é terrível. Isso é um relacionamento utilitarista. Eu me utilizo do outro para meu benefício. Isso é mal. Isso é mal. Isso é perverso. Isso é maligno. Às vezes o relacionamento conjugal entra nesse caminho. Não é? Eu vou perdendo de vista o cuidado com o outro, eu vou perdendo de vista a minha responsabilidade com o meu cônjuge, então eu começo a apropriar-me dela. E a pessoa não se dá conta, não se apercebe, e vai cedendo. E quando vê, ela está desintegrada, ela está desnorteada, fragmentada, fragilizada. Não tem mais como dizer, opa, venceu o limite. Aí precisa de psicólogo, aí precisa de médico, aí o corpo reage com as suas doenças, não é assim? Vivemos relacionamentos doentios, prejudiciais, danosos, porque o mal está nos nossos relacionamentos. E essa é a grande diferença com relação a Deus. Deus não se deixa torcer o braço. Deus não aceita essa vileza humana de querer agradá-lo com boas palavras, com palavras bonitas, com palavras bacanas. Deus não aceita esse escamoteamento da nossa vileza e aproximarmos-nos bonitinhos diante dele. Isto não é aceitável. Deus rejeita. Por quê? Porque isto é doentio. Há um versículo do capítulo do Salmo 32, versículo 3. Se você pudesse projetar para mim, queridão. Salmo 32, versículo 3. Olha que coisa interessante Davi vai dizer nesse versículo. Vamos juntos? Enquanto... Obrigado. Deixa aí na tela. Olha o que ele vai dizer. Enquanto calei os meus pecados. Enquanto eu fiquei guardando os meus pecados. Enquanto eu fiquei escamoteando os meus pecados. Enquanto eu fiquei lidando com o meu mal. Enquanto eu fiquei vivendo a partir do meu mal. Enquanto eu vivi, essa é a percepção do rei Davi. Enquanto eu estava vivendo assim, envelheceram os meus ossos. Envelhecer os meus ossos, é dizer, eu me alquebrei. Eu não me sustentava. Eu me tornei bem menor do que eu poderia ser. Eu fiquei diminuto, quebrantado, quebrado, maltratado.
Por quê? Pelos meus constantes gemidos todo o dia. Que vida cruel. Que vida trágica. Que vida complicada. Deus quer nos libertar disso daí. Deus quer nos libertar disso daí. Deus quer nos tirar dessa condição. O mal, ele causa um extraordinário prejuízo dentro de nós. Porque o mal, ele corrompe, ele carcome, ele destrói, ele traz uma condição de prejuízo, porque ele é nosso adversário. A gente, quando lida com câncer, a gente não brinca com essa doença, não é verdade? Quando nós sabemos que temos um parente com câncer, nós buscamos logo um tratamento, e sabemos que o tratamento é agressivo, ele é importante, o quanto antes se fizer é necessário fazer, não pode demorar, por quê? Porque ele avança. O pecado é destruidor. O pecado é destruidor, vertiginosamente destruidor, ele é avassalador. Ele atinge todas as possibilidades possíveis dentro de nós. Ele nos deforma, ele nos traz grandes prejuízos, porque ele deforma o nosso pensamento, ele deforma a nossa visão, ele deforma a nossa audição, e ele nos separa de Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu preciso dizer isso para você, porque veja só, nós vivemos numa cultura maligna, nós vivemos numa cultura de pessoas perversas, pessoas más, nós lidamos o tempo todo com isto, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, nos negócios que se fazem por aí. Quer dizer, há muita raridade de pessoas honradas, pessoas justas, pessoas sérias, pessoas que realmente respeitam e querem o melhor para você. Isto é muito raro. Isso a gente não encontra com muita facilidade na cultura. Mas dentro de casa nós precisamos cuidar disto. Dentro de casa nós precisamos de gente inteira, gente saudável, gente integrada, gente curada, gente restaurada, gente ajustada. Não é assim que nós queremos? Nós não queremos o marido, a esposa integrado, ajustado, pleno, vigoroso. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade oferecer para os nossos filhos uma ambiência familiar, que ele continue sendo ele mesmo, mas que ele saiba que há valores e princípios inegociáveis. Há valores e princípios que não se abrem mão. Há recursos que estão disponíveis a eles, que nós acessamos e eles também precisam acessar. Que eles precisam entender que há um estilo de vida preparado para eles, que nós já esposamos nela. E eles vão caminhar conosco nisto. Por quê? Porque nós não queremos pessoas doentes no nosso meio, na nossa casa. Não queremos pessoas fragmentadas. O grande prejuízo do pecado, além dele causar isso mesmo, é esta tragédia do cristão, que achar que a qualquer momento que ele quiser, ele neutraliza o pecado. Isso é um engodo. Isso é um engodo. O pecado precisa ser tratado com muito rigor, com muito cuidado. O pecado precisa ser tratado com muita austeridade, não se brinca com o pecado. O pecado não se pode negociar. Ao ser identificado é preciso tomar decisões, é preciso encarar, enfrentar, corrigir, fazer o que precisa ser feito. É igual ao tratamento de câncer. Não é nada saudável, não é nada agradável, mas é desejável. Nossa irmã Rita submeteu-se a um procedimento cirúrgico, né, Rita? Ficou 15 dias curtindo uma dor terrível. Ainda bem que tem um médico em casa que cuidou dela lá em casa. E ela sabia, o médico disse para ela, olha, vai doer 15 dias. Mas precisava curar o ombro, que estava doente, não é assim, Rita? Então o quê? Vou me submeter e vou suportar essa dor, porque depois eu vou curar. Oh, meus irmãos, Pedro está dizendo para aquela geração, olha, vocês precisam mudar a mente. Mudar a mente. Mudar a mente e voltarem-se para
Deus. Há um estilo de vida que precisa ser vivido, que é uma vida de arrependimento. Alguém pode ler para mim aqui, Salmo 51, versículo 17. Você pode colocar lá para nós esse versículo, querido? Salmo 51, 17? Olha lá. Vamos ler? Sacrifícios. Deixa um pouquinho aí, queridão. O Salmo 51, vocês sabem que ele é uma resposta de Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, diante do seu pecado. Vocês têm essa consciência, né? Nesse salmo, a gente tem uma radiografia da alma do rei Davi. É um extrato da sua alma naquele momento, quando ele é confrontado pelo seu mal. Quando ele percebe que o seu estilo de vida, de longe, não é aquele amigo de Deus. Ele errou feio. Ele cometeu um equívoco enorme, um desvio de conduta horroroso. E ele não contentou em apenas um erro, ele foi cometendo uma sucessiva série de erros, causando a morte de um dos seus grandes valentes de guerra, para ocultar o seu próprio mal. E então o profeta o confronta, e ao confrontá-lo, ele vai falar tantas coisas bonitas. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, ele toma decisões, ele se permite ser confrontado, e então ele muda a sua mente. É uma oração que eu e você precisamos decorar e colocar na mente todas as manhãs, todas as tardes, final de dia, final de tarde, voltarmos pela palavra e honesta, sincera, francamente, temos uma conversa dura com Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não coaduna com o nosso mal. Deus não coaduna com o nosso mal. Olha o que ele vai dizer no versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus. Por que ele está falando de sacrifícios agradáveis? Porque ele vivia uma cultura que vivia oferecendo sacrifícios a Deus. Sempre. Todos os ajuntamentos de Israel eram sacrifícios que eram oferecidos, ofertas por gratidão, ofertas pelo pecado, ofertas por isso, oferta por aquilo, e cantar. Ele era autor de várias canções que cantavam nos ajuntamentos, e ele dedicava isso a Deus. O seu próprio cargo como rei era dedicado a Deus. Mas ele vai entender que, olha, há coisas que são agradáveis a Deus que precisam estar presentes em nós. E ele vai dizer: espírito quebrantado. Alguém pode me ajudar, um teólogo aí, o que é um espírito quebrantado? Vamos lá. Quem pode me ajudar a definir essa expressão, espírito quebrantado? Um de cada vez. A dor do arrependimento. Alguém mais? Um espírito dócil, humilde. O que mais? Um coração que reconhece o erro e que carece da presença de Deus, do perdão. Ele vê a necessidade de ser perdoado. Espírito dócil, eu gostei dessa expressão, que me parece muito, muito apropriada a esta expressão, espírito quebrantado. Porque às vezes o nosso espírito, vamos combinar, né? É arrogante, é cheio de si, tem cheio de verdades fechadas, não é? Às vezes nós nos colocamos sobre o outro como um trator, não é verdade? O outro nos ofende, coitado. Partimos para cima dele com tudo que temos e somos, ele que se vire. A minha verdade é muito mais importante do que o que ele pensa, o que ele sabe.
O que eu penso, o que eu sei, o que eu conheço, o que eu acho, é muito mais importante do que o que as pessoas pensam. Não. Está cheio de si, está inflado, não é? Um indivíduo, uma pessoa que está completamente absorta, com as suas verdades fechadas, inflexível, e arrota, e arromba, e vomita, e solta essas coisas, acaba com o relacionamento. Imagina, dentro do casamento, lidar com pessoas assim. Imagina ter um pai assim, um filho assim. Meus irmãos, o rei Davi compreendeu isto. Ele compreendeu que o que agrada a Deus é um espírito quebrantado, é um espírito dócil. Por isso que ele é chamado amigo de Deus. Ele é amigo de Deus porque ele sabe trabalhar o seu caráter, a sua personalidade diante de Deus, a partir de Deus. Não a partir de si e não a partir da cultura, mas a partir de Deus. Essa é a grande diferença do cristão, do salvo, do arrependido, do que está em Cristo, que é cheio do Espírito Santo. Ele erra, ele se equivoca, ele comete equívocos, mas ele tem consciência e ele volta atrás, e ele sabe que ele precisa se quebrantar. Ele precisa voltar atrás. É isso que agrada a Deus. Ele tem essa consciência, ele tem essa percepção, porque quem nunca cometeu essa asneira, essa bobagem de colocar verdade sobre o outro, e de falar, pô, eu não precisava ter feito isso, eu não precisava ter falado aquilo. A gente se arrepende, não é assim? Às vezes, numa discussão, a voz vai se alterando, e a gente, para encerrar a conversa, solta. E depois, puxa, que bobagem eu disse, que bobagem eu falei. Ela não precisava ouvir isto, o meu filho não precisava ouvir isso. E então a gente volta atrás, não é assim? Arrependimento. É isso que o rei Davi está falando. O Espírito Santo quebra o nosso espírito. Ele nos amolece, ele nos quebranta, ele mói. As nossas verdades são nada diante da verdade de Deus. O que nós somos diante de Deus, somos vermes, somos nada. E isto faz toda a diferença na vida espiritual de uma relação saudável com Deus. As pessoas podem até dizer, não, mas ele tem coisas boas, ele é assim mesmo. Deus fala, não, isso aí é pecado, isso aí é pecado. A esposa já levou tanta pancada, falou, não, coitadinho, daqui a pouco passa nada, você sabe que não passa, você sabe que é um mal. Você está aceitando o mal, está escamoteando o mal do marido. Não passa. A pessoa precisa ser confrontada pelo Santo Espírito de Deus. E então, perceber que o seu espírito precisa quebrantar, ser quebrantado. Menos, bem menos. É isto que aquela geração está sendo confrontada com o Evangelho. O que me espanta nessa pregação do apóstolo Pedro, que é um galileu. Pedro é um galileu inculto. Ele não tinha acesso aos processos religiosos no templo, porque a sua profissão, ele trabalhava com pesca mexia com sangue, ele não tinha acesso aos processos de purificação para prestar adoração a Deus no templo. Jesus o trouxe para uma outra realidade de relacionamento, de pessoalidade, e revelou a sua graça e transformou o caráter desse homem. Vocês sabem a história dele, que ele também teve, não é, os seus prejuízos pessoais, e agora ele vai confrontar aquela cultura religiosa desprovida de vida. Vocês matastes o autor da vida, pela dureza do espírito de vocês, por vocês terem um coração inquebrantável, por vocês terem um espírito cheio de altivez. A religião de vocês para nada serve, não adianta, agora é Cristo. E ele fala isso no poder do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, mamãe e papai, você precisa tratar isso dentro de casa. Confrontar com a palavra de Deus, porque é isso que agrada a Deus.
Podemos vir na igreja, podemos aqui acolher as debilidades, as fragilidades, as inconsistências. Aprendemos a lidar com tudo isso porque somos povo de Deus e temos que aprender a lidar com as debilidades e as fragilidades dos outros. Isso é nossa responsabilidade. Nós não temos o direito de imputar prejuízos a ninguém. O Evangelho confronta a nós. O outro é obra de Deus. Eu amo, eu acolho, eu aceito, eu caminho com ele, aprendendo a apanhar inclusive, não é? Aprendendo a levar as pancadas na vida. Faz parte do processo da caminhada com Deus. Mas dentro de casa, não. Ninguém é obrigado a ficar levando um casamento disfuncional, tendo um pecador que diz que é crente. Pelo amor de Deus. Se é crente, seja crente. Se é cristão, seja cristão, de fato. Não apenas de boca, mas é isso que Pedro está falando para eles. Arrependam-se. Arrependimento é o começo de uma relação com Deus. Não há como nós termos uma relação ajustada, pacificada, integrada com Deus, se eu me mantenho na minha altivez, no meu arrogo. Conversa. Isso vai ser um prejuízo no casamento. Um pai arrogante gera filhos arrogantes ou filhos passivos. E isso é uma tragédia para a família. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia é fantástica nisso. O rei Davi foi confrontado, sendo ele rei, e ao ser confrontado, ele vai dizer: o que agrada a Deus é isso, é espírito contrito. E coração, você pode colocar outra frase lá, meu querido? Vamos continuar nesse versículo aí? Coração compungido E aí, o que é isso? Compungido e contrito, virtudes do coração. O que é isso? Contrito nós sabemos, né? O que é contrito? É quando ele faz isso aqui, ó. Se sente pequenininho. Bem pequenininho. Aquela dor no coração, quando a gente percebe, puxa vida, eu destilei mal. Eu soltei meu veneno. Eu me expus a minha fragilidade e a minha inconsistência. Eu sou ruim. Eu sou mau. É isso, contrição é isso. Por isso que nós temos na igreja esse tempo de contrição em todo culto. Para a gente aprender a, de fato, e ensinar nossos filhos a confrontar o próprio mal. Isso é didático. A ter esse caminho de voltar-se contra o seu próprio mal. O coração tem que ficar pequenininho mesmo. Não pode ficar, não. Aquela apertada, aquele choro, aquele pranto, aquele que você se joga e é boca no pó e você sente a dor que você causou em Deus e nas pessoas, por ser quem você é. Meus irmãos, minhas irmãs, um marido assim é bênção. Uma mulher assim é bênção. Porque essas pessoas tratam a gente. O modo mais incrível de Deus tratar-nos é com pessoas dóceis. Com pessoas amáveis. Com pessoas que passaram pelo tratamento do Espírito Santo. Por isso que a igreja faz muita diferença para o pecador. Por isso que a igreja faz muita diferença para a gente que peca como eu. Porque é aqui que nós somos sarados. É aqui que nós somos curados. Como? Por aquele que foi curado. Por aquele que foi tratado. Por aquele que foi transformado. Porque ele sabe, ele se coloca no lugar do outro e sabe, eu já estive assim. Eu sei o que é isto. Eu reconheço, então eu posso ajudá-lo. Não é assim, doutor? Doutor viveu dentro de uma estrutura religiosa anos, né, doutor? Depois, o processo de conversão do doutor Edar é uma bênção. Ele falar do que Deus fez na vida dele depois de adulto. Tendo todo um processo de vida cristã. Porque é isto. Quando nós experimentamos a graça maravilhosa, quando o poder do Espírito Santo entra no nosso coração, ele pacifica. Ele pacifica. Ele pega aquele coraçãozinho apertado e abraça. E sustenta e acolhe. E então, esse processo de que ele nos limpa,
É isto. Que quando nós nos apertamos, é igual uma esponja, né? Pega uma esponja de louça, enquanto ela está lá, cheia de espuma, cheia de água e sabão, não é? Ela está boa, mas quando você espreme, sai tudo, não sai? Ou sai quase tudo. É isso que Ele faz conosco. Quando a gente aperta, as nossas impurezas saem. É esse processo de Deus que precisa acontecer em nós. A gente sentir-se pequeno, minúsculo, nada de nada. João Calvino vai dizer, bem-aventurado, quando ele fala daquele versículo, bem-aventurado, o pobre de espírito, ele está dizendo, bem-aventurado é aquele que reconhece a sua vileza, é aquele que reconhece a sua insignificância, a sua falência moral, aquele que reconhece a sua falência moral é bem-aventurado. Deus o qualifica como bem-aventurado porque ele será limpo. Esse é o processo do Espírito Santo. Por quê? Porque nós cremos num Deus santo. Porque nós temos que nos parecer com Cristo. Porque a nossa vida é vivida na Trindade e a Trindade é santa. O conceito de santo não é esse conceito popular de que quem não peca. O conceito de santo é aquele que tem consciência do seu mal. E quanto mais consciência do seu mal, mais santo o é. Alguém diz que o santo é aquele que tem reconhecimento do seu mal por estar sempre na luz de Cristo. Quanto mais eu estou na luz, mais eu identifico minhas trevas. É isto. Coração contrito e compungido. Ele é amolecido, né? Ele tem flexibilidade. Ele é penetrável. Ele é permeável. Ele não é endurecido. Ele não é petrificado. Ele não está empedernido. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Conhece a linguagem? Coração duro, não é? Filho que tem coração duro precisa. Olha, mãe, cuida aí. Você percebe que o bichinho tem vontade própria desde cedinho, né? Que quer impor vontades para a mãe. Essa roupa, esse sapato. E faz o escarcéu, não é? Eu tinha na minha casa uma menina que era terrível. Falava para a igreja, ela já corria. É esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Meu Deus do céu. E para falar que não combinava nada com nada, né? A gente passa por isso. E se a gente não corrige, depois vai impor vontade para o marido. Ah, coitada, né? Não é assim? Vai impor vontade para os amiguinhos da escola. Vai apanhar, não é? Não é assim? A gente precisa corrigir isso daí. Cuidar do coraçãozinho cedo. Estar atento aos movimentos internos dos nossos filhos para ajudá-los, amadurecendo, percebendo que o mundo não gira em torno deles. E que a vida deles está em plena conexão com os demais. É Deus que conduz a vida. Eles precisam entender isso, os valores precisam estar presentes. Hoje eu estava ouvindo as crianças cantarem aqui, eu já estou encerrando minha fala com isso. Me lembro de um episódio, quando eu estava acho que com 10, 11 anos, meu pai tinha uma propriedade rural, então nas férias nós íamos para a propriedade rural passar as férias lá com minha mãe e meu pai. Passar uns 20 dias lá. E era muito simples, tudo muito simples, casa de sítio, não é? E era fogão a lenha. E aí uma manhã, eu fiquei dormindo até mais tarde, minha mãe me deixou dormindo, e o pessoal saiu, foi pescar, foi fazer outras coisas. Eu fiquei sozinho naquela casa, e cheguei à mesa bonitona lá, cheia de café, aquela coisa bonita, comi à vontade. Depois olhei para o fogão a lenha, Dona Maria, né? E eu olhei as panelas da minha mãe, aquelas panelonas bem de sítio, né? Aquela crosta de sujeira. Falei, eu vou lavar uma panela dessa para minha mãe. Levei lá no tanque lá fora e peguei palha de aço e comecei a tirar. E peguei uma faca para dar uma cutucada para tirar as coisas mais grossas, né? E sabe o que me veio à mente? Esse cântico das crianças. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. Meus irmãos, minhas irmãs, aquilo penetrou em mim. Penetrou em mim. Eu disse, glórias a ti, Senhor. Enquanto eu estava lidando com aquela panela imunda, algo estava acontecendo dentro de mim. Percebe isso? Esse é o poder do Espírito Santo. Quando nós instruímos os nossos filhos, quando nós ensinamos os nossos filhos, quando nós os levamos aos valores da palavra de Deus, o Espírito Santo aplica essas verdades na vida, no coração dos filhos. Porque o Espírito Santo nos reclama para si. Nós não somos do mundo. Nós não fomos chamados para viver na imundície do pecado. Nós não fomos chamados para viver uma vida podre, uma vida sem graça, uma vida sem sentido, uma vida alienada da graça salvadora de Cristo. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida desconexa do santo. Eu gosto muito de pensar no que John Owen fala. John Owen fala que a vida cristã é um convite amoroso de Deus para vivermos na Trindade. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Você viver uma vida pacificada. Você está em paz. O seu relacionamento está em paz com Deus. Você não deve nada para Deus. Você já confessou seus pecados. Você não está tentando ocultar nada de Deus. A sua vida é patente diante de Deus. Você já confessou todos os seus pecados, suas tragédias. Você constrói uma relação ajustada, integradora com o seu marido, com a sua esposa. Você é uma pessoa com todos os seus pecados, com as suas tragédias, mas você vive uma vida integrada com o seu marido, com sua família, com seu filho, no seu ambiente de trabalho. Meu irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Você tem vida pacificada, vida transformada. É óbvio que não somos aquilo que deveríamos ser. Óbvio, nunca seremos. Mas nós temos uma coisa, nós sabemos. Nós caminhamos na simplicidade da fé, reconhecendo a nossa vileza, confessando os nossos pecados e vivendo para o inteiro agrado de Deus. Nós não podemos viver na contramão de Deus, vivemos contrariando os valores da palavra de Deus. Isso fere, e nos tira da leveza da vida. Eu digo isso para você porque eu sei, eu vivi essa realidade. Eu vivi uma hipocrisia, muitos anos da minha adolescência, sabendo o que eu não deveria fazer, fazendo. É uma hipocrisia, é uma coisa idiota. E a gente se fere, a gente se machuca, a gente se enclausura, a gente se coloca nas mãos do diabo para ele fazer, para ele dançar na nossa vida. Não é isso? Porque a gente está na contramão de Deus. É igual Jonas. Sabe exatamente o que tem que fazer, mas vai em outra direção. E vai em outra direção, vai só sofrer, depois vai voltar. Não é? Nós não precisamos disto. Portanto, nessa manhã eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Cuide de dentro de você. Cuide do seu coração. Cuide do seu pensamento. Cuide. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus. Essa palavra não é apenas para os que estão fora da igreja, é para nós que estamos no Evangelho de Jesus Cristo, para que vivamos vida santa, vida reta, vida justa, vida com sentido de vida. Amém? Vamos orar? Há uma canção que eu queria cantar com você, e eu vou improvisar aqui, você me acompanha, tá certo? Eu quero ser Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser
ficar em pé, vamos orar. Quero convidar o nosso irmão, Dr. Edar, para vir à frente fazer essa oração para nós. Depois nós estaremos orando juntos a oração do Pai Nosso. Vamos dar as mãos? Vamos fazer aqui, unir essas cadeiras aqui. E depois o reverendo Renato vai impetrar a bênção. Pai celestial, Pai querido, que Tu sejas louvado, Pai, para todo sempre, por momentos como este. A alegria em nossos corações de estarmos na Tua casa, ponto alto da semana, Pai. Ouvirmos a Tua palavra através do Teu servo, o reverendo Levi. Obrigado, Pai, porque nossos corações sabem que nossa vontade precisa ser moída pela Tua vontade, Pai. Os nossos corações precisam ser trocados, aquele coração duro, Pai, precisa ser trocado por um coração de carne, macio, um coração que recebe, Pai, a Tua vontade e obedece à Tua vontade. Um coração, Pai, que pensa nas coisas do reino, Pai. Um coração que bate pensando que nós estamos aqui somente de passagem. Nós somos cidadãos do céu, Pai, e que nós estamos aqui provisoriamente, convivendo com coisas que nos arrepiam, coisas que nos desagradam, mas nós estamos aqui para sermos sal, Pai, para sermos sal, para darmos um motivo diferente de vida para as pessoas que nos cercam, para mostrarmos a ela, Pai, que Tu modificaste as nossas vidas, que essa transformação profunda, ela é acessível a todos, Pai. É a mensagem do Evangelho. Que nós sejamos, Pai, como sal para as pessoas que nos odeiam, seja dentro da nossa casa, seja onde trabalhamos, onde estudamos, para os nossos vizinhos, Pai. E, como foi falado aqui, até mesmo dentro da igreja, para pessoas que estão nos cercando aqui nos domingos, Pai, mas que ainda não descobriram, Pai, que o Senhor Jesus transforma vidas de maneira radical, porque nós precisamos desta transformação radical. Não é apenas uma mudança superficial, mas lá no fundo as nossas raízes têm que ser mudadas, Pai. Nós temos que ter transformação em todos os setores da nossa vida. Pai, nós agradecemos, Pai, pelo que Teu plano de salvação, pela morte de Jesus, pelo sangue derramado, Pai. E é esse sangue que nos transforma. Nós Te louvamos por isso. Eu Te louvo, eu Te bendigo, eu Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu conto ao mais, irmãos e irmãs, ide em paz, fiquem na paz, com o insondável amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Deus Filho, Jesus o Cristo, que a consolação, o poder, o ânimo do Deus Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Um abraço de bom dia a todos nós aqui.